Meus irmãos, bom dia. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz bendita, estejam cada um dos irmãos. Com grande alegria que estou aqui, meditar na palavra de Deus. Nós vamos dar sequência hoje à exposição que estamos fazendo no livro Profeta Zacarias. Vamos ver hoje o capítulo 10. E é bom lembrar que o livro Profeta Zacarias, ele é dividido em duas partes, em duas sessões. A primeira vai do capítulo 1 ao capítulo 8, e nessa primeira parte nós temos, de tudo, as 8 visões que Zacarias recebeu numa só noite. Essas visões trazem mensagens de encorajamento de Deus para o seu povo. O povo que estava num reinício então, de vida em Jerusalém, retornando do cativeiro da Babilônia, a cidade destruída e o povo sem recursos para restaurar a cidade, restaurar o templo, reconstruir, na verdade, o templo. Então precisava muito o encorajamento que vinha de Deus. E Deus fez isso, inclusive garantindo a Israel que ele daria as condições, daria os recursos, a provisão, daria segurança, proteção, estaria com o seu povo, então, nesta empreitada. A segunda parte vai do capítulo 9 até o final, capítulo 14, trata então de mais promessas que Deus faz para o povo de Israel. Só que agora promessas mais para adiante, inclusive como, mais uma vez, promessas sobre a vinda do Messias, a restauração plena do reino de Deus. O povo precisava, então, nesse tempo que está entre o anúncio dessas promessas e o cumprimento dessas promessas, ter paciência e muita confiança no Senhor. Exercer, então, toda a confiança em Deus. É o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos num tempo em que esperamos a segunda vinda de Cristo. Enquanto isso não acontece, nós temos que viver todos os dias exercendo a nossa fé em Deus, inclusive lançando sobre Ele todas as nossas necessidades, as necessidades do dia a dia, as coisas pequenas, inclusive da vida, como aqui no texto, capítulo 10, a chuva é uma coisa tão natural, tão normal, que todo ano cai. Nós precisamos pedir a Deus e esperar com confiança em Deus, em tudo na nossa vida. Então nós vamos ver o capítulo 10 e vamos fazer a exposição na medida, então, que fizermos a leitura desse texto. Mas vamos orar antes ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças por mais essa oportunidade que nos concede. Estarmos aqui diante da Tua palavra, termos prazer de examinar. E agora pedimos ao Senhor, nos dê sabedoria, nos ilumine, para entendermos devidamente o Senhor que nos quer falar. Pedimos isto em nome de Jesus. Então, irmãos, o capítulo 10 diz assim o primeiro verso. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias, ao Senhor que fez as nuvens e chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Então, aqui o profeta primeiro manda que nós clamemos ao Senhor, oremos ao Senhor. A vida de oração está aqui muito bem ressaltada. Não há vida cristã, irmãos, sem oração. A oração é fundamento desta vida. Nós precisamos nos lembrar que nós somos povo de Deus. Como povo de Deus, Ele é o nosso Deus.
Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso guia. Então, como nós vamos caminhar nesta vida sem o conselheiro da nossa vida, sem o Pai da nossa vida, sem este relacionamento, então, com o guia das nossas vidas? Por isso, a oração é fundamental na vida cristã, na nossa caminhada. Devemos colocar tudo diante do Senhor, as pequenas e as grandes coisas. Veja que aqui o profeta diz: pedi ao Senhor chuva, e chuva no tempo das chuvas. Há coisa mais normal que isto? Chuva. E chuva no tempo de chuva? Não. Mas precisamos pedir ao Senhor as coisas normais e confiar no Senhor e saber, ter a consciência de que vem do Senhor todas as coisas, inclusive as coisas naturais normais. Muitas vezes a nossa expectativa na oração está sobre as coisas sobrenaturais, coisas grandes. Mas é tudo que nós devemos então colocar diante do Senhor. Então pedir ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. A chuva era muito necessária, importante para a atividade produtiva, laborativa do povo de Israel. Um povo agropastoril, vivia então da terra e precisava, como nenhuma outra atividade produtiva, precisa de chuva. E a chuva seródia, aqui referida no texto, é a chuva do final, então, da plantação. É quando o povo estava na hora de colher os frutos. E aí essa chuva era importante para preparar a terra para essa colheita. Então são chamadas chuvas tardias, né? São também chamadas de chuvas da primavera, tempo em que o campo estava produzindo os frutos e resultado, então, da atividade, né, agrícola daquele povo. As Sagradas Escrituras fazem referência também à chuva temporã. Né? Eram 2 períodos importantíssimos de chuva para o povo de Israel. A chuva temporã era a chuva que acontecia no início da plantação, quando a terra, então, era preparada para a semeadura. Então, sem essa chuva, a semeadura não seria bem sucedida. Então, essas são as chuvas temporâneas. E as chuvas seródias, aqui referidas, são as chuvas que estão no fim desse processo, quando, então, a colheita tinha que ser feita. Essas chuvas também eram importantes para preparar a terra para esta colheita. Então, nós temos aqui o profeta dizendo que o povo deveria pedir ao Senhor essa coisa tão comum, tão natural, essa coisa do dia a dia, no exemplo de que todas as coisas na nossa vida devem ser objeto de oração, devem ser colocadas diante de tudo. Nós devemos confiar ao Senhor e devemos dar graças a Deus e louvar a Deus todas as coisas em nossa vida. Tudo vem dele, tudo é o Senhor quem dá. O grande problema que nós temos, era o problema do povo de Israel, era a sua autoconfiança. Né? Usava, então, os seus recursos, né, os recursos humanos, e em vez de confiar nos recursos divinos, em vez de confiar em Deus, em vez de pedir ao Senhor, procurava sempre resolver as coisas com seus métodos. Muitas vezes nós incorremos também neste erro, quando a recomendação bíblica é de que tudo nós, então, coloquemos nas mãos de Deus. E, sobretudo, nas horas das dificuldades.
É aí que nós realmente temos que recorrer muito a Deus. Porque, diz aqui o texto, é Deus quem faz as nuvens e chuva. Essas nuvens que se formam aí sobre nós, que estão aí na atmosfera, essas nuvens são formadas por Deus. Muitas vezes, ser uma coisa tão já comum aos nossos olhos, nós não atribuímos, né, como sendo coisas de Deus. E são. Então é Deus quem faz as nuvens e chuva, dá aos homens o aguaceiro, chove muito, Ele também quem faz isso, e a cada um a erva do campo. Ou seja, tudo que a terra produz também vem do Senhor. E o verso 2 diz: porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Aqui, irmãos, nós temos profeta falando sobre a idolatria que ainda estava no meio do povo de Deus. Nós devemos lembrar, um dos problemas do povo era a idolatria. Inclusive, foi um dos pecados que lançaram o povo no cativeiro da Babilônia. Idolatria. E aqui, mais uma vez, mesmo retornando a Jerusalém, mesmo com todas as promessas de Deus, com todas as mensagens já da parte do Senhor para o seu povo, de encorajamento, promessas de segurança que garantiam a presença de Deus com o seu povo, mesmo com tudo isso, o povo ainda estava inclinado à prática da idolatria. Então o verso 2 diz, porque os ídolos do lar falam coisas vãs. O que é que acontecia aqui? Qual é o contexto aqui? O povo precisava de chuva, das chuvas seródias, por exemplo. Eles, em vez de recorrerem a Deus, de orarem, como aqui diz o profeta, pedir ao Senhor, o povo estava recorrendo aos deuses pagãos, sobretudo aos deuses que os pagãos diziam que eram responsáveis pela chuva. E essas divindades pagãs, esses deuses falsos, cada um deles, segundo essas tradições, tinha o poder sobre a natureza em determinado aspecto da natureza. Então, existiam também essas entidades, divindades, deuses falsos, responsáveis pela chuva. E parte do povo de Israel, em vez de confiar em Deus, pedir a Deus chuva no tempo das chuvas seródias, vai e recorre a esses deuses pagãos, principalmente a Baal. Baal, ele era um deus muito buscado nesses tempos, então, de seca, porque ele era conhecido como o cavaleiro das nuvens. Então veja o quanto o povo estava inclinado à prática da idolatria. Então o verso diz, porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Irmãos, é impressionante, mas o povo de Israel, muitos do povo de Israel, tinham em sua casa pequenos ídolos, estatuetas, em sua casa, numa atitude flagrante de idolatria. Por isso que o texto diz, porque os ídolos do lar foram coisas vãs, ídolos do lar. Essas estatuetas que estavam nas casas
né, de muitos israelitas. Falam coisas vãs, eles não são Deus, eles são falsos, né? Tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem. Então, porque os ídolos lá falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Quer dizer, é tudo isso que o ídolo produz na vida de quem lança sua confiança nisso. Produz engano, produz frustração, falta, então, de paz. É isso que está muito presente na vida das pessoas inclinadas à idolatria. Elas não têm realmente paz, elas não têm tranquilidade, porque elas correm atrás de deuses falsos, de deuses que falam coisas vãs, mentiras, enganadores, oferecem consolações vazias, ou seja, uma paz vazia. E é por isso que o povo anda, segundo diz o texto aqui, como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Então a aflição, a agonia, a falta de paz, serenidade, na vida de muitas pessoas, vem em decorrência da falta de confiança em Deus. Quando lançam, sobretudo, a sua expectativa, a sua esperança, sua crença nos deuses falsos, né? E aqui há uma referência a Deus como nosso pastor, ao Senhor como nosso pastor. Como o Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor. Mas aqui há uma indicação a Cristo, né? O nosso pastor. Jesus lá em João capítulo 10, ele disse isso, eu sou o bom pastor. Então, quem não crer em Deus, quem não lança sua confiança em Deus no dia a dia, não viverá bem, não terá, então, paz. Por quê? Porque é como um povo sem pastor, sem guia, né? Sem o cuidado, sem a proteção de Deus como nosso pastor. Então, é por isso anda o povo como ovelhas. As ovelhas, é bom a gente também salientar, muitas vezes nós usamos esse termo como se fosse algo muito positivo, né? Muito boa ser ovelha. Mas a Bíblia nem sempre o termo é usado de forma positiva. Na maioria das vezes, é de forma negativa. Porque as ovelhas, ela tem características muito negativas. As ovelhas, por exemplo, elas são muito frágeis, elas têm uma visão curta, elas dependem muito de um guia. As ovelhas também são más, né? Elas às vezes agride, ofende, é violenta contra o seu guia, contra o pastor. Então, ovelhas, né, como o texto aqui se refere, e ainda sem um pastor, imagina, né, a situação, então, dessas pessoas. O verso 3 diz assim, contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos exércitos tomará o seu cuidado, o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Então, aqui, o verso 3 faz uma referência a esses guias, né, do povo que não cuidavam devidamente do povo, que
enganavam o povo. Né? Mais uma vez, a referência aos falsos líderes, aos falsos pastores, aos falsos guias. O povo, às vezes, confia muito a sua espiritualidade, a sua vida religiosa a pessoas, líderes, que estão mal intencionados. E, por exemplo, não ensinam devidamente o seu povo, e não usam a palavra de Deus como regra de fé e prática para o povo de Deus. E Deus aqui diz que a sua ira será grande contra esses falsos mestres, contra esses falsos profetas, contra esses guias enganadores. Né? E ele diz aqui ainda, e castigarei os bodes guias, uma referência a esses falsos guias que muitas vezes estão no meio, né, do povo de Deus, e em vez de ensinar, de instruir, de orientar o povo dentro da palavra, procuram então explorar a confiança, a boa-fé que o povo tem para proveito próprio, em seu benefício, com intenções, então, que não são as melhores. E assim, Deus diz, castigará esses bodes. É interessante porque quando a gente pensa nas ovelhas, né, literalmente, o rebanho, né, de ovelhas tinha sempre um bode no meio para guiá-las, por elas terem dificuldade de enxergar a média e longa distância e não terem tanto atitude, né, de liderança, iniciativa, onde ir, né, para que caminho então tomar. Então o bode, por ser mais determinado, ter mais essa iniciativa, ele era colocado no meio do rebanho para guiar as ovelhas. Então eram chamados bodes guias. Então o texto aqui utiliza dessa figura, né, a cultura pastoril de Israel, para fazer referência a esses líderes, então, que estão enganando o povo com ensinos errados, em benefício e proveito próprio. Então, e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos Exércitos tomará o seu cuidado, o rebanho, a casa de Judá, e a fará desce o seu cavalo de glória na batalha. Então, a promessa aqui é que Deus é quem será o guia do seu povo. Ele é quem cuidará do seu povo. Ele é o pastor do seu povo. E ele fará deste povo, deste rebanho de ovelhas, povo forte, povo guerreiro, povo vencedor, o cavalo de glória na batalha. O verso 14 diz, o verso 4, melhor dizendo, diz, de Judá sairá pedra angular, e dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Então, mais uma vez, Deus está dizendo de como Jesus, o Messias aqui está, mais uma vez ressaltado, seria o guia, o pastor, então, do seu povo. De Judá sairá pedra angular. Jesus, ele é chamado, no Testamento, sobretudo Pedro, chama, de pedra, a pedra angular. Dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Então, e nós temos a promessa da vinda de Cristo como pastor do povo de Deus, o guia do povo de Deus, o Senhor,
então, das nossas vidas. Serão como valentes, é uma referência então agora ao povo, que serão como valentes na batalha, pisam os pés dos seus inimigos na lama das ruas, pelejarão porque o Senhor está com eles e envergonharão os que andam montados em cavalos. Então, Deus, então, que fará do seu povo um povo forte, um povo vitorioso, um povo vencedor, se este povo depender de Deus, se esse povo confiar em Deus, orar e confiar no Senhor, será forte, será fortalecido, né? Será vitorioso. E a partir do verso 6, nós temos mais uma vez aqui, no livro do profeta Zacarias, referência à salvação que vem de Deus. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Fá-los-ei voltar, porque me compadeço deles. Serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. E aí os de Efraim, verso 7, serão como um valente, o seu coração se alegrará como pelo vinho, seus filhos o verão e se alegrarão, seu coração se regozijará no Senhor. Verso 8, eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Então, a salvação vem de Deus. Mais uma vez, isso aqui está bem destacado. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Então, todo o povo, né, será salvo. Todo o povo de Deus será salvo, salvo por Deus, por iniciativa de Deus. É o fortalecimento e a restauração vem sempre do Senhor. É Ele quem faz isto. Por isso devemos orar ao Senhor. Por isso devemos atender aqui ao mandamento do verso 1, pedir ao Senhor. Por que devemos pedir ao Senhor? Porque é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos restaura. Essa é a promessa de Deus. Neste íntere entre o anúncio das promessas e o cumprimento das promessas, nós devemos orar e confiar no Senhor, porque Ele é o nosso Salvador, é Ele que nos fortalece. Então, e nós temos Deus falando dessa bendita salvação. Veja que esta salvação, ela produz alegria no coração de quem crê. Haverá júbilo, grande alegria, porque o verso 7 diz, os de Efraim serão como um valente e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Então, alegria que os salvos têm no seu coração, a despeito das aflições, do sofrimento, neste tempo de espera do cumprimento das promessas. Nós estamos vivendo esse tempo de espera pela vinda de Jesus, pela restauração plena do reino. Então, é um tempo de aflição, de sofrimento, mas é um tempo em que vivemos com alegria, porque experimentamos já a salvação em Cristo. E aqui, depois de dizer que os Efraim serão como um valente, não nos falta e nunca faltará coragem, uma vez temos a salvação de Deus, e nós devemos temer. E o seu coração se alegrará como pelo vinho, uma alegria e grande. Isso aqui, essa expressão pelo vinho traz alegria
homens, é uma alegria, é verdade, momentânea, mas traz alegria e salvação, trará uma alegria permanente, né? Alegria, então, e um traz temporariamente, na salvação ela será permanente. Seus filhos o verão e se alegrarão, né? O seu coração se regozijará no Senhor. Então é uma alegria para todos nós, é uma alegria para toda a família, quando há salvação em nossa casa. E o verso 8 diz: Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque tenho remido, multiplicação como antes se tinham multiplicado. Ainda que eu os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos e verão como seus filhos e voltarão. Veja que Deus, né, espalhou o seu povo para que esta salvação fosse conhecida em todos os lugares, em todos os povos, todas as nações. Isso aconteceu com o povo de Israel. Isso aconteceu quando Jesus Cristo veio. A igreja se espalhou, as perseguições que a igreja sofreu foram, sem dúvida, um recurso divino para espalhar a igreja, o povo de Deus, todos os lugares, todos os cantos, todas as tribos, povos, línguas, nações, para que o evangelho, né, se propagasse. E é isso que Deus está dizendo aqui, ainda que os espalhei por entre os povos. Mas depois de espalhar, Deus vai ajuntar, né, vai chamar, então, o seu povo de todos os lugares, de todas as tribos, povos e nações, e ajuntar na nova Jerusalém, no novo céu, a nova terra. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos, viverão com seus filhos e voltarão. Essa realidade nós vimos nos tempos, então, da igreja primitiva. Ele espalhou, né, por vários lugares, cidades, nações, mas vejam que a igreja continuava firme, o povo continuava lembrando de Deus. Ainda que estivesse em Roma, ainda que estivesse em Éfeso, a igreja, o povo de Deus, continuava sendo o mesmo, confiando no Senhor, esperando no Senhor, lembrando então o Senhor. Verso 10: Porque os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Síria. Trá-los-ei a terra de Gileade do Líbano, e não se achará lugar para ele. Veja aqui, a promessa é esta: ajuntar o seu povo, todos os cantos, todos os lugares. Isto vai acontecer então na segunda volta de Cristo. Passarão um mar de angústia, é só esse tempo de espera, como já disse, é um tempo de sofrimento, de aflição. Vivendo esse tempo, os mesmos disso, no mundo, passais por aflições, tende com ânimo. Então, é um tempo assim de sofrimento, esse tempo de espera pelo cumprimento dessas promessas de Deus. Então passarão um mar de angústia, as ondas do mar serão feridas e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Síria e o cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Então veja que ao final de tudo isto, ao final desse tempo de espera, quando as promessas então se cumprirem, Deus sairá em defesa do seu povo. Ele ferirá então todas as forças que agrediram o seu povo nesse tempo de espera.
Isso está sendo dito aqui. O Nilo aqui, numa referência ao mundo, ao Egito como mundo, à Síria, como povos que muito castigaram o povo de Deus, que muito levaram o povo de Deus ao sofrimento. Isso tudo, então, será objeto do juízo de Deus. E o capítulo encerra dizendo que o Senhor fortalecerá o seu povo. E esse povo andará no Senhor. Então, grande promessa de Deus para o nosso coração, para as nossas vidas. Nós que estamos passando esse tempo, né, de aflição, esse tempo de sofrimento, tempo, né, de intranquilidade, de incerteza, no meio dessa grande pandemia que está atravessando, precisamos lembrar da palavra de Deus. Os tempos de agora são assim mesmo. Esse tempo de espera pelo cumprimento das promessas de Deus é um tempo assim mesmo, de sofrimento, de aflição. E nós precisamos orar mais e confiar mais no Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele nos protege contra tudo isso. Ele não nos deixará sucumbir diante de tudo isso. A alegria da salvação sempre estará presente em nossa vida. E a paz, que excede todo entendimento, estará sempre em nosso coração. E devemos, então, irmão, desenvolver mais vida de oração, né? Suplicando a Deus todas as coisas, agradecendo a Deus por todas as coisas, recorrendo a Deus em todas as, mesmo as coisas mais normais, mais comuns da vida, devemos recorrer ao Senhor e devemos atribuir como sendo do Senhor. Ele é autor de todas as coisas. Como diz aqui o texto, ele quem dá a chuva, ele quem faz as nuvens. O aguaceiro vem dele. Com isso que nós estamos acostumados a ver todo o tempo, todos os anos, sobretudo nesse período de chuva, né? Tem chovido muito em nossa região. Nós devemos lembrar que é Deus quem faz isso. E a nossa expectativa sempre deve estar no Senhor. Deus abençoe, irmãos, nossas vidas, desperte mais o nosso coração para confiar no nome dEle, na sua santa e bendita palavra. Que Deus abençoe e até a próxima, Ele assim nos permitir.